Revelado, o Apache pediu para sentir tudo e o vaqueiro se deparou com a transformação incrível. Em pleno sertão de Pernambuco, João, um vaqueiro de 35 anos, sempre foi a rocha de sua família. Com mãos calejadas que contavam histórias de batalha com o sol e a poeira, ele era respeitado por toda a comunidade. Mas quem diria que por trás da fachada firme havia um coração pulsante, ansioso para explorar emoções que a tradição lhe ensinara a reprimir? Durante o festival anual da cidade, um evento vibrante que misturava música, dança e boa comida, algo inédito estava prestes a acontecer. O ar estava carregado de expectativa e as cores das bandeirinhas refletiam a alegria que invadia cada canto. Foi nesse turbilhão que João cruzou o olhar com Apache, um jovem artista de rua com cabelos coloridos e um espírito livre, cuja presença iluminava a atmosfera. Apache não era apenas um artista, mas um sinal de transformação e liberdade. Ele se apresentava com um rap intenso que desafiava as normas estabelecidas, seduzindo a multidão com suas palavras afiadas e danças hipnotizantes. Sentir tudo, ele disse com uma voz que ecoava como uma canção ancestral. Essa chamada fazia o coração de João disparar. O vaqueiro observava com um misto de fascínio e angústia. Suas raízes, fincadas em valores que lhe foram impostos, insistiam que ele deveria ser forte, inabalável. Um homem não chora, lhe dizia seu pai nas lições da vida. Contudo, enquanto Apache dançava e falava sobre liberdade, João percebeu que as barreiras que o prendiam começavam a ruir. O que você sente, João? A pergunta de Apache reverberou dentro dele, como um trovão em dia de chuva. Um choque emocional o atravessou, desafiando suas convicções. O festival se tornava um campo de batalha interna. Ele queria gritar, expressar, mas o medo da rejeição o prendia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A dor atingiu a comunidade quando um trágico acidente interrompeu a alegria do festival. O pequeno filho de um amigo próximo se machucou gravemente e a tristeza se espalhou como fogo em palha seca. Ali, diante da perda e da fragilidade da vida, João se deu conta. Manter-se em silêncio só traria mais dor. Sentimentos que ele tinha reprimido começaram a emergir, e ele percebeu que precisava quebrar as correntes que lhe prendiam a um passado que não pertencia mais a ele. Na última noite do festival, João decidiu se apresentar. Algo transformado dentro dele clamava para ver a luz do dia. Quando sua voz ecoou sob as estrelas, unindo a tradição dos campos com o espírito livre que Apache lhe inspirou, um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. Mas o olhar de sua família, repleto de confusão e desaprovação, pesava em suas costas. Ele sentia o coração acelerado, paralisado entre o desejo de liberdade e o peso da tradição. Teria coragem de continuar em frente, revelando-se para o mundo? E o que isso significaria para o legado que deixaria para seus filhos? A tensão no ar era palpável, e enquanto ele cantava, a pergunta que não saía de sua mente era: a aceitação de si mesmo trazia o verdadeiro significado de ser homem? A música fluiu como um rio que rompeu suas margens, transbordando emoções que João até então mantinha trancadas. Ao cantar, sentiu cada palavra como uma lâmina cortando as amarras que o prendiam ao passado. As estrelas iluminavam o céu ceruleano, mas era a luz que emanava dele, irrompendo em notas livres que parecia brilhar com mais intensidade. As primeiras palmas ressoaram vacilantes entre os presentes. As pessoas se entreolhavam meio surpresas, meio admiradas. O menino que sempre fora o pilar resiliente da família, agora expunha ao mundo uma vulnerabilidade pela qual muitos tinham anseio, mas vários não se permitiam. João sentiu um tremor no coração, uma mistura de medo e empolgação, mas continuou, movido pela força que vinha de Apache. O olhar do artista percorria a multidão, absorvendo cada reação, cada respiro pesado, como se a conexão entre eles, um vaqueiro e um artista, pudesse quebrar as barreiras da tradição.
No fundo da plateia, sua família estava dividida. A mãe, com lágrimas nos olhos, escutava com a esperança de que esse homem que cantava ali fosse seu filho, mesmo que estivesse se desviando do que sempre considerou o certo. Naquele momento, João se lançou no abismo da incerteza. Ele não sabia se a aceitação viria, mas a música e o amor que sentia pela vida eram mais fortes que o medo da desaprovação. Com a voz mais intensa, ele entregou-se totalmente, como se cada acorde despedaçasse as crenças que o sufocavam. E então, em meio à apresentação, um murmurinho começou. Ele virou-se rapidamente, buscando as causas do burburinho, e lá estava. Um jovem que no passado havia sido seu amigo, agora se aproximava. Parecia decidido a interromper a performance. As palavras que ele pronunciou foram como um estalo no silêncio vibrante. Você não acha que isso é tudo uma farsa? O que dirão sua família e os anciãos da cidade? Aquelas palavras soaram como um balde de água fria. As palmas se calaram, todos os olhares se voltaram para João, e o peso da atenção se tornou quase insuportável. Ele hesitou, a coragem se esvaindo por um momento. Lembrou-se dos ensinamentos do pai, do que a vida sempre lhe dissera. Mas a visão do pequeno amigo que estava em perigo na noite anterior ressurgiu em sua mente, assim como a luta pela transformação que Apache representava. Em seu interior, uma chama voltou a arder. Não era apenas sobre sua voz, mas sobre a liberdade de ser quem realmente era, sem máscaras ou amarras. João respirou fundo e se virou de frente para a multidão. O olhar dele ardia em determinação. Se eu for uma farsa, que seja minha. Quero viver, sentir tudo o que a vida tem a oferecer. O que importa é que sou eu aqui e agora. As palavras ecoaram como um canto de resistência, e antes que pudesse perceber, o público começou a reagir. Aqueles que antes hesitavam agora se levantaram, as palmas voltaram e um grito de apoio explodiu. Não era só ele, mas todos ali eram um só. Mas a vitória estava a um preço. O vaqueiro percebeu que não seria fácil lidar com as consequências desse ato, e a dúvida sobre como sua família reagiria a essa nova face dele ainda pairava no ar. Enquanto as luzes ofuscantes da cena brilhavam e a música seguia, uma nova pergunta se formou em sua mente. Até onde ele iria para manter essa liberdade recém-descoberta? O que a aceitação significaria para sua história familiar? Ainda há muito por descobrir e isso estava longe de acabar. João respirou fundo. A música ainda ecoava no ar, mas sua mente estava longe das notas, em turbilhões de incerteza. Ele olhou ao redor, seus olhos caçando os rostos familiares. A cada aplauso, sentia uma mistura de alegria e medo crescer dentro dele, como se estivesse navegando em águas desconhecidas. Na primeira fila, sua mãe era um mar de emoções. As lágrimas deslizam pela sua face, enquanto ela batia as palmas firmemente, como se estivesse tentando transmitir um "eu estou aqui" por meio de cada golpe. O pai, por outro lado, permanecia estático, os olhos sombrios, ignorando o frisson ao seu redor. As feições do homem eram uma palavra não falada, uma advertência silenciosa de que o carinho poderia se transformar em desapontamento. João sentiu um nó se aperta em seu estômago. Quando o show terminou e a última nota se perdeu na brisa, João saiu do palco com os músculos tensos e o coração pulsante. As vozes entusiasmadas do público pareciam um eco distante, enquanto ele atravessava a multidão. Já podia sentir os olhares, as conversas baixas, as fofocas que rapidamente iriam se espalhar pela cidade pequena. "Foi incrível!" gritou um amigo da escola, vindo em sua direção com um sorriso gigante. "Você realmente arrasou, mané. A coragem que você teve, é disso que precisamos por aqui." Um sorriso hesitante brotou no rosto de João. O apoio do amigo é o que ele precisava, mesmo que ouvisse sussurros pelo caminho. Um leve impulso de esperança floriu em seu coração. Mas antes que pudesse se perder na alegria, lembrou-se do olhar do pai e essa nova sensação foi ofuscada pela dúvida. Enquanto caminhava, viu o jovem que havia interrompido sua apresentação, esperando por ele à beira do palco. Era Alex, a voz que trouxera à tona os medos guardados. Dentro de um turbilhão de emoções, João decidiu se aproximar. "Você não precisava fazer isso", disse Alex, as palavras carregadas de um misto de raiva e dor. "O que você está fazendo não é certo."
Sinto muito se te decepcionei, João retrucou, a voz trêmula, mas firme. Mas isso é o que sou. Eu preciso ser eu mesmo. Não posso viver em um rótulo que não sou. Alex balançou a cabeça, e João percebeu que havia algo mais profundo e quebrado naquele olhar, como se cada palavra sua fosse um espinho na ferida. E você realmente acha que sua família vai entender isso? A pergunta pairou, suspensão eletrificada. As incertezas voltaram com força total. João engoliu em seco, lembrando da emoção que sua música havia despertado. Mais do que apenas um ato, era uma declaração. Ele começou a andar, ouvindo os gritos de apoio à distância, quentes e reconfortantes. Cada passo o levava para longe de sua antiga vida, mas também em direção a um desconhecido que o aterrorizava. O desejo de ser aceito lutava contra o fogo de sua liberdade recém-descoberta. Chegou ao seu grupo familiar, parando em frente à mãe, que ainda tinha o olhar carregado. O jovem se lembrou de quantas vezes desejou que ela o visse como ele realmente era. Não o filho que esperava que ele fosse. Era uma tensão palpável, cheia de chances de aceitação ou rejeição. João! Ela começou a falar, mas o timbre da voz era de tristeza. Um silêncio pesado inquietou o ar. Ele sabia que aquele momento estava prestes a definir tudo. O que a mãe diria? As palavras dela poderiam jogar tudo o que conquistou pela janela, ou era o começo de alguma coisa nova? E assim, com o coração à flor da pele, ele se preparou para ouvir o que ela tinha a dizer. Mas antes que pudesse responder, um grito distante cortou o ar. Os olhares se voltaram para o horizonte, onde uma fumaça negra começava a se erguer. Um incêndio começava a tomar conta da cidade. Vamos, precisamos ajudar, gritou um dos amigos. E tudo o que João sabia sobre ser livre e ser aceito virou poeira no vento. O que aconteceria agora? A luta pela liberdade de quem realmente era poderia ter que esperar. João sentiu o chão tremular sob seus pés enquanto a fumaça erguia-se no horizonte. Um misto de adrenalina e pânico invadiu seu corpo. O que estava acontecendo na cidade? A música que o preencherá de esperança agora parecia um eco distante, sufocado pelo cheiro de queimado que pairava no ar. Seus amigos começaram a se dispersar, correndo em direção ao incêndio. Ele hesitou, o coração batendo forte enquanto observava sua mãe ainda parada, com os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Mãe, vamos! Ele gritou, puxando-a pela mão. Sua mãe, assustada, finalmente acompanhou, e os dois seguiram a multidão. A avenida estava cheia de gente, todos colaborando para a emergência. Alguns carregavam baldes de água, enquanto outros tentavam apagar as chamas com matérias improvisados. O tumulto era caótico, mas havia um senso de comunidade que fazia o coração de João se aquecer. Aquela união o fazia lembrar do que realmente importava. João, vem aqui! Gritou um amigo do colégio, acenando para que se juntasse a ele. Ele estava do lado de um grupo que formava uma corrente, passando baldes de água de mão em mão. Era um esforço conjunto, um reflexo do que uma comunidade pode fazer por aqueles que ama. O jovem hesitou por um momento. Uma sombra de pensamentos lhe atravessou a mente. O show, a aceitação. Tudo parecia tão pequeno diante daquela emergência, e naquele instante, a luta pessoal pela liberdade se fundiu à batalha coletiva por sobrevivência. Vamos, é agora! Ele inspirou fundo e juntou-se à corrente. Os baldes eram pesados, e cada um que passava de mão em mão era uma nova luta. Mas havia uma força coletiva, um calor humano que fazia tudo parecer possível. Ao seu redor, pessoas de todas as idades, rostos conhecidos e desconhecidos, estavam lá, lado a lado, batalhando contra as chamas vorazes. Entre gritos de ordem e exaltação, João olhou para o céu. A fumaça se espalhava, cobrindo o sol e escurecendo a tarde. Mas por trás daquele manto cinzento, havia a chama da solidariedade que acendia seu espírito. Enquanto jogava água com vigor, uma ideia avassaladora surgiu em sua mente. E se a verdadeira liberdade não fosse apenas sobre ser aceito, mas sobre estar presente para aqueles que te cercam? A imagem do pai, com o rosto fechado e distante, surgiu em seus pensamentos mais uma vez. Aquele homem era parte desta cidade e, no fundo, também lutava para encontrar seu espaço entre os desafios. Será que, assim como João, o pai também se sentia preso em suas próprias máscaras? Num momento de respirada, ele se virou, decidindo que não poderia deixar as dúvidas dominarem seu coração. Ele precisava mostrar a sua verdade, não apenas para sua mãe, mas para todos que o rodeavam.
Quando a situação parecia um pouco mais controlada, cansado, ele se voltou para a multidão e gritou: "Precisamos nos unir, não só hoje, mas sempre. O que importa é sermos uma comunidade e estarmos juntos." Seu grito foi recebido com aplausos e gritos de apoio. A energia fluiu entre eles, e naquele momento, ele sentiu a validação que tanto buscara. Era hora de agir, mas também de transformar. Os olhos de sua mãe brilharam com orgulho misturado à preocupação, como se finalmente vissem não só o filho que ela esperava, mas o homem que estava se tornando. E enquanto o incêndio era finalmente controlado, João percebeu que sua luta seria mais do que uma batalha interna. Seria uma jornada de transformação para todos ao seu redor. Mas havia uma nuvem de incerteza pairando. Quando tudo terminasse, como poderia enfrentar seu pai e todas as conversas não ditas que ainda estavam por vir? A batalha contra as chamas havia sido vencida, mas a que se passava em seu coração apenas começava. João estava sem fôlego. A adrenalina começava a dar lugar ao cansaço, mas seu coração pulsava forte com a nova determinação. A cidade, marcada pela fumaça e pelas chamas, parecia um campo de batalha, mas agora, mais do que nunca, ele sentia-se parte de algo maior. A multidão começava a se dispersar, e as pessoas se afastavam lentamente, algumas ainda exaustas e outras já aliviadas. A vitória sobre as chamas parecia distante, mas havia uma nova batalha a ser enfrentada dentro de cada um. João se virou para sua mãe, que ainda estava com os olhos fixos no local do incêndio, a expressão bem misturada entre alívio e preocupação. "Mãe, você está bem?" ele perguntou, tentando buscar seu olhar. Ela finalmente o viu e sorriu tenuemente, mas era claro que a luta estava longe de ter terminado. As palavras de João ainda ecoavam na mente dela. O orgulho e a apreensão dançavam em seu peito. "Estou só um pouco assustada, você sabe", respondeu ela com a voz baixa. "Mas você foi incrível lá, mostrou coragem." João deu-lhe a mão e apertou com força. "Foi a união que fez a diferença, mãe. Estamos todos juntos nisso." Aquele momento de conexão trouxe um alívio, mas ao mesmo tempo uma nova preocupação. Precisava encontrar seu pai. Ele se afastou da multidão, seus passos hesitantes. A imagem do pai em sua mente era uma mescla confusa de sentimentos. O homem que muitas vezes se sentira distante, agora parecia mais humano, mais vulnerável. E se ele também estivesse passando por uma transformação? João caminhou pelas ruas, onde o cheiro de fumaça ainda era forte, mas as nuvens cinzentas começavam a se dissipar, revelando pequenos raios de sol. Finalmente, ele chegou em casa e encontrou o pai parado na varanda, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido. "Pai!" chamou João, aproximando-se devagar. O pai virou-se, mas a expressão no rosto dele era de desconforto. "Você viu o que aconteceu? A cidade. Todos se uniram para ajudar." O homem não respondeu de imediato. Um silêncio pesado pairava entre eles, e João sentiu um frio na barriga. Como poderia quebrar essa barreira? Como poderia trazer à tona aquilo que parecia tão distante? "Eu pensei em você durante o incêndio", João disse, respirando fundo. "Você sempre fala sobre força. Eu percebi que força também é estar presente, ajudando os outros." Finalmente, o pai olhou nos olhos do filho. Havia dor ali, uma luta interna que estava sendo travada. "Eu sempre quis que você fosse forte, João. Às vezes me preocupo em como você se encaixa na sociedade." Se encaixar? João não se conter. As palavras quentes brotavam direto do seu coração. "Pai, perca essa ideia. O que importa é ser quem somos, não quem a sociedade quer que sejamos. Estar aqui, agora, ao lado das pessoas, isso é força." Os olhos do seu pai brilharam com uma mistura de emoções. Mas antes que pudesse responder, o telefone de João tocou, quebrando o clima tenso. Era um de seus amigos pedindo para se encontrar em um ponto de apoio instalado na cidade. "Eles precisam de mais mãos", disse o amigo, ansioso. João hesitou, olhando para seu pai, que parecia um pouco mais relaxado. O homem deu um passo à frente. "Vá, sonhe com a verdade. Vou ficar por aqui e pensar. Mas nós vamos ter que conversar, filho. Essa batalha é nossa." O tom de voz era sério, mas havia uma sutil mudança, como uma porta se abrindo. João deu um último olhar no pai, agora com uma esperança renovada. Ele não tinha certeza de qual seria o desfecho, mas estava claro que ambos estariam juntos nessa jornada.
Enquanto corria em direção ao ponto de encontro, um sentimento forte de determinação e compromisso o preenchia. Mas em meio a essa camaradagem havia ainda dúvidas. E se a verdade que ele buscava fosse mais dolorosa do que esperava? Uma nova tempestade emocional se aproximava. O que o aguardava no ponto de apoio? Será que finalmente ele conseguiria se abrir e mostrar a verdadeira face de quem era? O calor do sol começava a aquecer a cidade quase desmoronada. João corria com o coração em um ritmo frenético, enquanto os ecos da sirene ainda ressoavam em sua mente. Cada passo que dava em direção ao ponto de apoio trazia uma mistura de ansiedade e determinação. Ele estava prestes a entrar em uma nova batalha, não enfrentando chamas, mas imaginando as pessoas que precisavam de ajuda, de alguém que estivesse ali, pronto para compartilhar cada fardo. Quando chegou, a cena era frenética. Voluntários organizavam mantimentos e distribuições para os que perderam tudo. O cheiro de comida quentinha misturava-se ao aroma de fumaça e terra, criando um ambiente surreal. João observou uma mulher tentando confortar uma criança assustada, enquanto outra ajudava um idoso a se sentar em uma cadeira improvisada. Ei, João! Chamou um amigo, Lucas, surgindo de entre a multidão. Ele estava com o cabelo desgrenhado e a roupa coberta de poeira, mas com um sorriso que transbordava ânimo. Por aqui, precisamos de você para organizar as doações. João respirou fundo, sentindo a adrenalina aumentar. A energia do local era contagiante e, ao mesmo tempo, reconfortante. Ele se juntou ao grupo, ajudando a separar roupas, alimentos e itens de higiene. Cada objeto que passava por suas mãos carregava uma história, de perdas, mas também de coragem e esperança. Enquanto trabalhava, João não podia deixar de perceber as expressões de gratidão nas pessoas que chegavam, muitas em estado de choque. Ele viu um homem de olhos marejados agradecendo por um cobertor, uma mulher segurando uma boneca como se fosse a única coisa que restou de sua vida. Era um lembrete brutal, mas necessário. A vida podia mudar em um instante. Isso é força, João murmurou para si mesmo, lembrando-se das palavras do pai. Ser forte não era apenas enfrentar adversidades, mas saber estar presente, cuidar dos outros em momentos de necessidade. Aquela era a verdadeira luta, uma batalha onde todos se tornavam um só. Nesse instante, ele ouviu um grito distante. Olhando em direção à origem do som, viu um grupo de pessoas reunidas com olhares inquietos. A curiosidade o puxou e ele rapidamente se aproximou. As vozes se elevavam, misturando preocupação e confusão. O que aconteceu? Ele perguntou a alguém da multidão. Ninguém sabe. Digitaram que houve uma nova ocorrência. Pode ser outro incêndio ou algo pior. A mulher respondeu com a voz trêmula. Aquelas palavras cortaram João como um raio. Uma nova ocorrência. O pesadelo estava de volta, como uma sombra que se recusava a ir embora. Ele olhou para Lucas, que tinha os lábios apertados, tentando disfarçar o medo. Era hora de agir novamente, como antes. Precisamos verificar. Os bombeiros estão aqui? Talvez eles precisem de ajuda, sugeriu João, sentindo a urgência crescer. Sua determinação estava renovada, e mesmo com o coração disparado, sabia que não podia ficar paralisado. Os dois começaram a correr na direção da nova agitação, enquanto os outros voluntários os seguiam hesitantes. O clima tenso trazia à tona não apenas o medo do que poderia acontecer, mas a necessidade de união e apoio. João sentia que estava no centro de um palco, seu papel mais claro a cada passo. A conexão com seu pai ainda ecoava em sua mente. Essa batalha é nossa. Sentia que estava finalmente descobrindo o que significava lutar ao lado das pessoas, enfrentar seus medos e, acima de tudo, encontrar força em cada um deles. Quando chegaram ao local da nova ocorrência, o que viram deixou todos atordoados. O que era um pilar de fumaça antes se tornava uma parede de luz intensa, como se o sol tivesse resolvido brilhar de forma intensa e ameaçadora. E ali, no meio do caos, uma silhueta familiar se destacava. Pai! João gritou, o coração acelerando ainda mais. O que seu pai estava fazendo ali? E o que havia causado tudo isso agora? João não pôde acreditar no que via. A figura à frente, envolta em uma luminosidade quase sobrenatural, era inconfundível. Seu pai, Miguel, sempre tão forte e protetor, mas agora parecia perdido em meio à fumaça e ao calor. O temor se insinuava em seu peito, misturado com um impulso feroz de ir até ele. Pai, o que você está fazendo aqui? Gritou.
A voz de João se perdeu em um mar de gritos e sirene, mas ele não desistiu. Ele empurrou as pessoas que se aglomeravam até finalmente chegar próximo de Miguel. O olhar do pai, normalmente firme, agora exibia um misto de dor e determinação. João, Miguel respondeu com a voz entrecortada. Eu estava tentando ajudar. Houve um vazamento de gás. A ligação explodiu. Precisamos evacuar essa área. João sentiu o mundo ao seu redor tremer. As palavras do pai eram um choque, mas ao mesmo tempo, uma resposta à sua inquietação. A preocupação e o medo eram palpáveis, mas naquele momento, eles precisavam se unir, como sempre fizeram em situações difíceis. Vamos, precisamos levar as pessoas para longe daqui, João afirmou, agora decidido. Ele olhou ao redor, percebendo a quantidade de pessoas em pânico. A adrenalina pulsava em suas veias, e não havia tempo a perder. Ele e seu pai se dirigiram para onde a fumaça estava mais intensa, vendo pessoas se debatendo e algumas já desmaiadas. Lucas surgiu ao lado deles, a expressão aventureira que sempre teve substituída por uma gravidade genuína. Estou com vocês, ele disse firmando o olhar. Vamos tirar essas pessoas daqui. A energia do grupo se intensificou. Entre gritos desesperados e a imagem sufocante da fumaça, atos de coragem começaram a despontar. Miguel orientava as pessoas, enquanto João ajudava a carregar algumas que não conseguiam se mover, uma mulher com uma criança pequena nos braços e um idoso com dificuldades para andar. O que está acontecendo, pai? Você sabia que isso poderia acontecer? João perguntou ofegante. Estava mais preocupado com a saúde do pai do que com a situação em si. O rosto de Miguel estava suado e cansado, mas havia uma centelha de orgulho em seus olhos. Eu tinha que estar aqui. Essa cidade é minha também, João. Sempre procurei ajudar, mas não se preocupe com isso agora. Precisamos estar juntos. Sua força vai fazer a diferença. Ele piscou, reforçando ainda mais o laço que os unia. Ao se afastarem da área mais crítica, começou a sentir o impacto daquela conexão. Não era apenas uma corrida em busca da segurança, era um reencontro em meio ao desespero. João olhou em volta e viu rostos aterrorizados, mas também expressão de alívio. Sentiu a força coletiva, o poder de estar presente na hora certa. Enquanto cuidavam dos feridos e organizavam um espaço seguro, a fumaça começou a dissipar e novas sirenes soaram ao longe. Novos bombeiros chegavam e a esperança de que a fase mais crítica estava começando a ser controlada. Por um momento, João se perdeu em sua própria mente. O que estava por vir? Nessa nova batalha, não se tratava apenas de recuperar o que se perdeu, mas de enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. As últimas palavras do pai ressoavam, uma mensagem direta e clara. Unir forças poderia criar um futuro melhor. Olha, João, Lucas chamou, apontando para uma casa próxima, onde algumas pessoas ainda estavam presas. Precisamos ir lá. Um novo choque de adrenalina atravessou João. O coração disparou novamente. O que estava acontecendo agora? Ele sabia que não poderia recuar. Já estavam todos juntos nessa luta e haviam vidas a serem salvas. Vamos, não podemos deixar ninguém para trás. Mesmo com o medo borbulhando, ele sentia que a chama da esperança estava acesa. Assim que se prepararam para ir, uma nova revelação atravessou seu coração. Eles estavam apenas começando. João e Lucas correram em direção à casa que Lucas havia apontado. A imagem da estrutura em chamas e a fumaça densa subindo para o céu eram aterrorizantes. Eles mal tinham tempo para pensar. O instinto tomou conta. A urgência de ajudar pesava sobre seus ombros, mas a determinação em fazê-lo era ainda maior. Aqui, espera! João gritou para Lucas, que parou e olhou para ele. Tem que ser rápido. Se tivermos que entrar, precisamos nos proteger da fumaça. Lucas assentiu, pegando uma toalha jogada ao chão. Ele a umedecia rapidamente em uma fonte próxima e mostrou para João. Vamos enrolar isso. Assim podemos tentar nos proteger um pouco. Os dois improvisaram na correria, abafando a respiração com as toalhas enquanto se aproximavam da porta da casa. O som do fogo crepitando dentro fazia o coração de João disparar. Ele deu um passo hesitante, mas Lucas já empurrava a porta que se abriu com um rangido sinistro. As chamas dançavam com uma força quase hipnótica, iluminando o interior da casa. O calor era intenso e o cheiro de fumaça insuportável. Temos que chamar por eles, gritou João, tentando superar o pavor que envolvia suas palavras. Se houver alguém aqui, a gente vai conseguir.
Lucas gritou de volta, e naquelas palavras havia uma fé inabalável que João precisava naquele momento. Eles avançaram com cautela, respirando com dificuldade, usando as toalhas molhadas como escudos. O ambiente estava cheio de fumaça, mas a luz das chamas oferecia uma visão aterradora. Móveis quebrados, objetos espalhados e o eco de vozes distantes. Alguém está aqui! Uma voz aguda chamou de um dos cômodos. Era uma mulher, clara como o sol, mas sufocada pelo desespero. João sentiu um aperto no peito. Ele não podia deixar que o medo tomasse conta. Estamos vindo! João gritou, guiando Lucas em direção à origem da voz. Eles encontraram uma porta entreaberta e, com um empurrão decidido, entraram. A cena era angustiante. A mulher estava encurralada entre as chamas e a parede. Ao seu lado, uma menina com os olhos arregalados, com uma boneca de pano amassada em seus braços. Por favor, me ajude! A mulher implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O ritmo do coração de João acelerou ainda mais. Ele olhou para Lucas e viu a mesma determinação refletida em seus olhos. Segura a minha mão, João disse, estendendo o braço. Eles precisavam agir rápido. Os gritos e a fumaça já provocavam um cansaço profundo, mas não podiam desistir. Enquanto os quatro se uniam, uma explosão repentina fez a casa tremer. Paulo, que estava do lado de fora, sentiu o chão balançar e olhou para cima, horrorizado. A cena se desenrolava em um frenesi de caos e coragem. Precisamos sair! Agora! Gritou Miguel, que finalmente havia conseguido chegar até eles. Ele chegou acompanhado de outros bombeiros, e João teve certeza de que juntos poderiam salvar aquelas vidas. Mas enquanto eles empurravam a mulher e a menina em direção à saída, outra parede se incendiou, bloqueando o caminho de volta. O calor tornou-se insuportável e a fumaça os envolveu como um cobertor sufocante. João, fique perto de mim! Gritou Miguel, puxando seu filho para mais perto, enquanto Lucas tentava manter a calma da criança. A adrenalina pulsava nas veias, e em meio ao desespero, João sentiu a conexão com seu pai mais forte do que nunca. Estamos juntos! A gente vai conseguir! E mesmo com o mundo ao seu redor se despedaçando, uma nova certeza começou a brotar dentro dele. Ainda havia esperança, mesmo nas situações mais obscuras. Quando finalmente encontraram um espaço mais seguro fora da casa, o ar fresco parecia quase um milagre, mas a luta estava longe de acabar. Outros ainda estavam lá dentro, e a verdadeira batalha pelo futuro deles estava apenas começando. Precisamos voltar, João exclamou, a determinação inflamando seu espírito. O que ele ainda não sabia é que o que encontrarão nas chamas mudaria tudo para sempre. O que estava diante de João agora parecia um campo de batalha. O fogo ainda rugia atrás deles, mas a respiração dele se tornava mais clara enquanto o ar fresco revigorava seu corpo exausto. Ao redor, os bombeiros tentavam organizar a operação de resgate. Miguel se movia rapidamente, coordenando os esforços de alguns colegas enquanto João e Lucas se recuperavam do último susto. Precisamos fazer uma contagem, ver quantas pessoas ainda estão lá dentro. Miguel gritou, sua voz cortando a agitação. A expressão de preocupação no rosto dele dizia mais do que 1000 palavras. Ele virou-se para João. Você viu mais alguém? João balançou a cabeça, mas a imagem da casa ardendo ainda queimava em sua mente. As vozes, os rostos desesperados, a pequena menina com a boneca, tudo parecia uma nuvem escura e pesada. Lucas, com os olhos brilhando de determinação, falou. Se conseguimos resgatar essas duas, podemos encontrar mais. Vamos voltar. João hesitou. O impulso era forte, mas o medo de revisitar as chamas intangíveis que quase os consumiram era real. Contudo, o olhar de Lucas, aquele brilho de esperança e bravura, o fez perceber que recuar não era uma opção. É isso aí, vamos juntos! João se sentiu revigorado ao escutar aquelas palavras. Eles uniram suas forças e, com um profundo suspiro, voltaram para a entrada da casa. A fumaça ainda estava espessa e o calor era insuportável. Cada passo que davam parecia mais pesado que o anterior, e os gritos do passado ecoavam em sua mente enquanto cruzavam a porta novamente. O som do fogo era como um rugido enfurecido, ameaçando engolir tudo em seu caminho. João, escuta a voz, está vindo de lá. Lucas apontou para um corredor à esquerda. A certeza de que outras vidas agonizavam ali dentro os motivou a avançar.
Rastejando pela fumaça, eles ouviam os ecos de gritos e gemidos, mas também havia uma sensação estranha no ar. Uma espécie de ligação, uma ideia de que algo mais estava se desenrolando, algo além do fogo e da fumaça. "Por aqui!" gritou uma voz masculina familiar. Miguel. Era a voz que eles precisavam ouvir. Ele estava mais à frente e, ouvindo sua determinação, sentiram um impulso renovado. Conseguindo alcançar Miguel, os dois se uniram a ele, que explicava: "Tem mais pessoas lá no fundo. Precisamos de todos. Vamos nos dividir." A ideia de serem separados novamente causava um frio na barriga de João, mas a urgência tomava conta. Eles acenaram afirmativamente e, em menos de um segundo, já estavam em ação, dividindo-se para cobrir mais terreno. Enquanto limpavam os móveis em um cômodo e tentavam criar um caminho, uma série de ruídos interrompeu a ação. Uma nova explosão. Logo, o chão sob os pés deles começou a tremer. "Voltem!" Miguel gritou. Mas era tarde demais. Um pedaço do teto desabou na frente deles, bloqueando a única saída que tinham. João olhou para Lucas, o terror estampado no rosto dele. "O que vamos fazer agora?" perguntou, a voz embargada. "Temos que encontrar outra saída!" Lucas exclamou, já olhando em volta. Eles estavam encurralados e o pânico começou a se infiltrar na coragem que tinham. O calor e a fumaça se tornavam sufocantes e o tempo parecia se esgotar. "Ali, tem uma janela!" gritou Miguel, apontando para uma fresta menos afetada. A adrenalina disparou novamente. Teriam que escalar, atravessar um caminho cheio de dificuldades, mas não havia outra escolha. A vida daqueles que ainda estavam dentro da casa dependia disso. João lembrou da acolhida da casa, seu lugar seguro. Agora parecia um inferno, mas o desejo de salvar aqueles inocentes flamejava com uma força nova. Eles começaram a se mover rapidamente em direção à janela, determinados a enfrentar o que fosse preciso. A luta não era só por um futuro incerto, mas por cada vida que ainda pulsava ali. As chamas rugiam atrás deles, enquanto a esperança era tudo o que restava. E enquanto alguns já se preparavam para a fuga, João teve uma súbita sensação de que naquele momento o verdadeiro desafio estava apenas começando. João sentiu o calor abrasador no rosto enquanto tentava abrir caminho. Uma mistura de adrenalina e desespero dominava o ambiente. Ao lado de Miguel e Lucas, ele sabia que agora não era apenas uma luta pela própria vida, mas um esforço coletivo. A janela estava se tornando seu único canal de escape, e antes que pudesse pensar duas vezes, ele ergueu o corpo, colocando as mãos na borda. "Vamos, rápido!" gritou Miguel, e a urgência em sua voz fazia o coração de João acelerar. Ele se lançou, uma explosão de coragem segurando a janela. O som das chamas crepitando atrás deles era como um grito de alerta, um aviso de que cada segundo contava. "Conseguimos!" Ele finalmente empurrou o corpo para fora, depois ajudou Lucas a passar. Miguel foi o último a sair, e enquanto o grupo se reunia do lado de fora, o que testemunharam diante deles parecia um filme de terror. A casa, que um dia abrigou memórias felizes, agora era um esqueleto engolido pelas chamas. A sambada do vento trouxe um cheiro pegajoso e pesado, mas não havia tempo para olhar para trás. O som de sirenes e o grito de pessoas preocupadas eram a trilha sonora perfeita para a luta pela sobrevivência. "Temos que ajudar os outros que ainda estão lá dentro", disse Lucas, o brilho de determinação ainda em seus olhos. "Os bombeiros já estão aqui, vamos ajudá-los." Miguel respondeu e João concordou. Ele sentia que, por mais que houvesse medo, havia ainda mais força nesse momento de união. Ao se juntar aos bombeiros, João ajudou a organizar o resgate de mais vítimas. Cada pessoa que saía da casa trazia uma nova onda de relutância e esperança. Se ele havia encontrado sua voz no palco, agora ele estava encontrando outro tipo de força. Uma força que saía do coletivo, um grito de coragem que ecoava entre cada um que ali estava. Enquanto trabalhavam, o discurso de Miguel ecoava na mente de João. Ele percebeu que a verdadeira força não era apenas sobre ser aceito, mas sobre estar disposto a ajudar. As chamas podiam consumir um lar, mas a coragem de um homem podia brilhar mais forte. E naquelas horas que pareciam séculos, João ajudou a resgatar uma mulher e seu gato. Carregou um idoso em seus braços e viu o reflexo de um futuro no olhar de cada um que saía. A comunidade estava ali, unida,
e a cena da sororidade acendia uma esperança que ele nunca soube que existia. No fim, depois de uma batalha exaustiva, os sonhos e os medos começaram a se mesclar. Eles conseguiram resgatar todos que estavam dentro da casa. A multidão vibrou, um aplauso ecoou, e as vozes se juntaram em uma canção de esperança. E ao se abraçar com Lucas e Miguel, João sentiu que a luta não era apenas sobre ele, era sobre cada um que fez parte daquele dia. Quando a poeira finalmente assentou e o peso da noite se transformou na suave luz da manhã, João voltou a encontrar sua mãe. Ela estava ali, com lágrimas nos olhos, mas agora não só de tristeza, mas de orgulho. "Eu vi o que você fez", ela disse, apertando-o contra seu peito. "Você é um herói." Foi nesse instante que João percebeu que, ao resgatar os outros, ele também havia resgatado a si mesmo. As âncoras deixadas para trás não eram mais correntes. Agora eram suas raízes que o deixavam mais forte. E enquanto a cidade começava a se reerguer, com aqueles que tanto amava ao seu redor, ele soube que havia uma nova trilha a ser percorrida. João se virou e olhou para seu pai. Miguel não era mais o homem que o ensinou a ser forte apenas na aparência. Ele agora era um exemplo de como a vulnerabilidade poderia ser uma fortaleza. Sem mais palavras, os dois se abraçaram. A esperança tinha sido reavivada. João sentia que aquela experiência havia moldado algo novo. E se o incêndio trouxe destruição, com ele veio a renovação, não apenas para sua cidade, mas para sua própria identidade. E assim, com o coração mais leve, ele percebeu que a verdadeira liberdade era amar a si mesmo e aos outros. Com olhares firmes e corações unidos, eles se prepararam para recomeçar juntos. O vaqueiro agora tinha o artista dentro de si e todos poderiam ver. Essa história não termina aqui. É o começo de uma nova jornada, cheia de sonhos e amor, onde cada um pode ser verdadeiro. Afinal, João aprendeu que todos têm o direito de sentir tudo. Agora, eu preciso que você tome uma atitude real e imediata. Se você ficou emocionado com essa história, inscreva-se agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar o seu coração. Deixe um like agora. Sua energia é o que alimenta o algoritmo. Comente como você se sentiu com esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa mensagem. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.